Você já deve ter ouvido falar que o Brasil está quebrado e que a culpa de tudo isso aí é do PT. Mas você se lembra de quando o PT governou o país? Nada a ver com esse Brasil de hoje. Os governos do PT geraram 20 milhões de empregos, aumentaram o salário mínimo como nunca, atraíram mais investimento internacional, fizeram o Brasil zerar a dívida externa, crescer, distribuir renda e se tornar a quinta maior economia do mundo. Era carro novo, fogão novo, geladeira nova, vida nova. Sem contar as reservas internacionais. Os governos do PT deixaram mais de 300 bilhões de dólares em caixa. É isso que tem evitado que o Brasil se afunde ainda mais. Então, toda vez que alguém falar foi o PT que quebrou o Brasil, não acredite. A verdade é que os governos do PT fizeram o Brasil crescer. O Pai tá on e a TV PT também. Não tá sabendo? É só entrar no YouTube, pesquisar PT e clicar em se inscrever. Pronto! Todo dia tem conteúdo novo antenado com o que acontece no Brasil e no mundo. São programas, entrevistas, debates e muita política. Curta, compartilhe e ative o sininho para receber as novidades. TV PT, em sintonia com o Brasil, em sintonia com você. Jornal Rádio PT, com Amanda Guerra. O ex-ministro da Saúde, Arthur Quiouro, conversa com a gente hoje sobre a situação da pandemia no Brasil e ele conta também como é que foi o encontro ontem, né, com o presidente Lula. Porque desde o início da pandemia, o presidente Lula e o PT têm acompanhado o combate ao coronavírus, a ausência de políticas públicas de atendimento à população e a força do SUS na assistência aos brasileiros durante a crise, né? Nós também vamos receber hoje a drag queen, produtora cultural, educadora e ativista Ruth Venceremos, no quadro Agora Eu Sou PT. Participe do nosso jornal mandando mensagens e perguntas para o nosso chat Democracia no YouTube ou pelo WhatsApp da Rádio PT 61 9316 1527 61 9316 1527. Se inscreva no canal, curta este vídeo, ative o sininho de notificações e compartilhe a edição de hoje. Entrevista. A gente continua esse assunto, né, sobre a situação da pandemia no Brasil, agora conversando com o ex-ministro da Saúde, Arthur Quiouro. Bom dia, Quiouro. Obrigada por aceitar mais uma vez o nosso convite aqui no Jornal Rádio PT. Não sei se ele está me ouvindo. Bom dia, Quiouro. Está me ouvindo? Deu uma travada para mim, mas bom dia. Agora voltou. Eu não vi a sua apresentação que estava travada, mas agora voltou. Bom dia. Bom dia. Estava aqui agradecendo a sua boa vontade, a sua gentileza de estar aqui com a gente mais uma vez para conversar sobre pandemia, sobre saúde pública. É sempre um prazer recebê-lo aqui no Jornal Rádio PT. É uma honra estar com você, mas a gente poderia já estar falando de outros assuntos que não fosse a pandemia, né? Seria muito bom, né? Mas é um prazer estar com você, com todos os nossos companheiros e companheiras de todo o Brasil, e aliás, de fora do Brasil, que acompanham a Rádio PT também, né? Com certeza, estamos super internacionais aqui, tá? A gente tem gente de vários países acompanhando as notícias do Brasil. E aí eu queria que você já começasse explicando pra gente, porque os postos de saúde lotados, as farmácias, qualquer ponto de testagem nesse país está uma loucura, está todo mundo muito preocupado, não à toa, né? Porque a contaminação subiu bastante. Eu queria que você explicasse pra gente, como médico, como especialista que acompanha a evolução dessa emergência sanitária desde o início, que momento é esse da pandemia e quais são os principais desafios no enfrentamento desse problema agora? Acho que é bastante importante a gente entender que nós estamos vivendo um momento na pandemia de Covid bastante diferente do que nós tivemos nas duas ondas anteriores que fizeram uma verdadeira tragédia no nosso país. Aliás, uma tragédia criminosa, como a gente já cansou de discutir e de denunciar.
porque nesta terceira onda que nós estamos vivendo, e agora não há mais nenhuma dúvida, viu? A gente está vendo uma terceira onda a partir ali da penúltima semana de dezembro, a explosão do número de casos confirmados de Covid no Brasil, inclusive aqueles que sequer conseguem ser confirmados pela ausência de testes, né? Nós estamos vivendo uma situação terrível, né? Por falta de uma política de testagem, elas indicam que nós vivemos uma terceira onda. Só que ela tem uma característica diferente, tanto que a gente vem chamando isso de uma espécie de Covid 2.0. E por quê? Porque ela tem uma altíssima infectividade, essa cepa, né, essa variante chamada Ômicron, ela causa uma carga viral extremamente alta, ela é altamente infecciosa, ela tem um período de incubação mais curto, a transmissão também é mais curta, inclusive começa um dia antes do aparecimento dos sinais e sintomas. Os sintomas não são muito parecidos com os sintomas anteriores da Covid, eles lembram mais uma infecção de vias aéreas superiores, né? Tem menos sintomas, aparecem e terminam mais rápidos, e aí tem duas características bastante importantes. Afetam de maneira mais importante os menores de 18 anos, e essas pequenas em particular, coisa que não acontecia, nós não vimos nas ondas anteriores causadas pelas outras variantes, e embora cause um número de casos graves muito menor, então essa é uma outra característica. Então o que nós estamos vendo? A explosão de casos, mas não há uma correspondente quantidade de internações, de casos graves, de pacientes em UTI, de óbitos, como ocorreram com as ondas anteriores. Entretanto, mais de 90% daqueles que internam, que têm casos graves ou que evoluem para óbito, estão entre os não vacinados, inclusive as crianças. Daí a importância, né, da gente entender claramente o quanto que é perniciosa, o quanto que é criminosa a postura do ministro da Saúde, do presidente da República e de todos aqueles que se associam nessa rede de fake news contra a vacina, contra a vacinação das crianças, né, impedindo que a gente consiga produzir uma resposta. Nós temos uma quantidade imensa de brasileiros não vacinados, não totalmente protegidos. Veja, embora nós tenhamos hoje 68% da população brasileira vacinada, nós temos 32% não vacinados, não protegidos. Isso, só para você ter uma noção, é do tamanho, graças à magnitude da população brasileira, do tamanho de toda a população da Argentina, de toda a população do Chile e do Uruguai. Então, é um universo de mais de 60 milhões de brasileiros que estão altamente suscetíveis pela irresponsabilidade do governo brasileiro, que, embora tenha uma população extremamente favorável à vacinação, trabalha cotidianamente para boicotar o acesso às vacinas. E é muito complicado, né? Ontem também, nessa reunião com o presidente Lula, vocês discutiram, né, as possibilidades de reverter esse quadro, qual é a atual situação, que é um verdadeiro observatório, né, que o PT tem feito junto ao presidente Lula da situação da pandemia. O senhor pode comentar os principais pontos dessa reunião de ontem? Claro, claro. Em primeiro lugar, assim, é muito essa perspectiva. O PT constituiu, através da Fundação Perseu Abramo, o NAP Saúde. Assim como em outras áreas, outras políticas públicas, o NAP Saúde tem se reunido frequentemente. A gente tem, desde o início da pandemia, não apenas produzido discussões entre nós, ex-ministros, parlamentares, gestores, ex-gestores, acadêmicos, enfim, nós temos um quadro muito qualificado de companheiros e companheiras que vem fazendo uma análise, uma proposição e subsidiando, não apenas o presidente Lula, a Fundação Perseu Abramo, o Diretório Nacional, a nossa presidente Gleisi, a nossa bancada, né? Apoiamos a CPI, né, nossos senadores na CPI. Então, existe um movimento. E o presidente Lula tem se reunido com alguma regularidade e tem se subsidiado, né? Ele tem nos escutado, ele tem nos convocado para poder analisar a situação e fazer algumas proposições, que foi o encontro de ontem, que reuniu 6 ex-ministros,
ex-dirigentes da Anvisa, ex-dirigentes da ANS, secretários estaduais, prefeitos, como é o caso do nosso prefeito Edinho de Araraquara, que estava com a gente. Então, assim, ele reuniu um grupo seleto ali de companheiros e companheiras, a Eliane Cruz, coordenadora do nosso setorial de saúde do PT, né, para que a gente pudesse, num grupo relativamente pequeno, fazer uma análise e ajudar o partido e ajudar o próprio presidente Lula a conseguir ter elementos mais substantivos de qual é o cenário, quais são as perspectivas e o que nós precisamos propor para o Brasil. Mas veja, o presidente Lula, eu acho que essa é uma preocupação também da direção do partido, porque a presidenta Gleisi Hoffmann o tempo inteiro também se manifestou nesse sentido, o Aloysio Mercadante como presidente da Fundação Perseu Abramo, nós temos um compromisso que, acima de tudo, é com a vida. Então, nós não podemos esperar chegar à presidência da República, né, bom, a partir de agora nós vamos começar a fazer mudanças. Nós temos que ter capacidade de colocar um conjunto de críticas, de oposição, mas também de proposições, inclusive para os nossos parlamentares, para os nossos prefeituras, para os nossos governos estaduais, para disputar a defesa da vida desde já. Então, nós discutimos muito a necessidade de, em primeiro lugar, intensificar a vacinação no Brasil, né, lutar pela vacinação das crianças, lutar pela vacinação daqueles que só tomaram uma dose e que caíram no jogo das fake news, lutar pela vacinação daqueles que não acenderam ao pedido de vacinação, né, garantir que todos os brasileiros possam tomar as doses de reforço e que o Brasil possa se manter atualizado todas as vezes que houver uma renovação, uma atualização das vacinas pelo surgimento de novas variantes. Mas nós discutimos uma coisa muito cara ao presidente Lula, ao PT, ao nosso modo petista de governar, que é o fato de que o Brasil tem um papel relevante no cenário global. E o mundo não terminará com a pandemia de Covid se nós não enfrentarmos essa iniquidade, essa injustiça na distribuição de vacinas. Hoje nós temos 60% da população do planeta que já recebeu pelo menos uma dose de vacina. Mas quando a gente olha para os países de baixa renda, só 9,5% da população foi vacinada. Nós mostramos ao presidente Lula um mapa, né? A África, parte significativa do Oriente Médio, alguns países aqui da América do Sul, ou seja, o hemisfério sul, né? É como se a gente estivesse falando de dois planetas. Só que não haverá possibilidade de controlar a produção de novas variantes, né, se nós não tivermos... Aliás, a Organização Mundial de Saúde fala isso o tempo inteiro. Qual que é o problema? É que no cenário internacional, quando sentava em Genebra, né, a voz que tinha a capacidade de liderar esse movimento de vacina para todos era a voz do Brasil. Porque o Brasil tem um Programa Nacional de Imunização que é extremamente respeitado, com praticamente 50 anos de existência, né, porque tem uma prática de vacinação que mostra ao mundo que isso é possível, e nós viramos párias internacionais. Então, nós discutimos a importância de o Brasil ser, vamos dizer assim, uma liderança nesse movimento de vacina para todos no mundo inteiro. Nós discutimos também como é importante desenvolver uma política de testagem. Hoje, o que está acontecendo é o seguinte: se alguma prefeitura ou algum governo estadual resolver desenvolver, vai resolver por conta própria. Então ela vai ter que lidar com recursos próprios, ela vai ter que brigar no mercado. Por quê? Porque o governo federal, o Ministério da Saúde, apesar de 2 anos, não instituiu nenhuma política para poder fornecer à população, principalmente à população de baixa renda, o acesso às máscaras PFF2, que são aquelas máscaras, o pessoal também chama de NR95, que são as mais importantes nesse momento para proteger contra a variante Ômicron. As outras máscaras ajudam a proteger, ajudam, mas seria fundamental, pela alta infectividade, que nós usássemos as máscaras adequadas. Então, veja, nós não temos nada disso. O Edinho, lá em Araraquara, né, está fazendo uma proposta e implementando uma política de universalização da testagem. Os nossos governadores, através do Consórcio Nordeste, também vêm caminhando nesse sentido, mas é inaceitável. Só que para que isso seja possível, e nós já vimos isso quando faltou oxigênio, quando faltou medicamento para a indução da intubação, quando faltou respiradores, agora está faltando teste, etc., nós precisamos retomar uma política para o complexo econômico e industrial da saúde que foi destruída a partir do golpe de 2016.
Então, este foi um tema muito importante que nós discutimos ontem, em profundidade. Vamos, inclusive, desenvolver um grupo de trabalhos entre o pessoal da área da saúde, o pessoal da área dos economistas, que estão pensando política industrial, política econômica, para a gente elevar o tema do complexo médico industrial da saúde para um lugar muito estratégico na formulação do programa de governo e na proposição de alternativas. Nós discutimos também questões que são muito importantes, né? Por exemplo, a necessidade de proteger, de reforçar o SUS, defender e reforçar o SUS, em particular a rede básica, a atenção básica, as unidades de pronto atendimento, etc., que são as mais sobrecarregadas nesse momento. E reconhecer o valor, a importância dos trabalhadores e das trabalhadoras, que são a maioria, inclusive, do SUS, que depois de 2 anos estão exauridos do enfrentamento. E como a Ômicron, embora não leve a grandes internações, particularmente aos vacinados, ela resulta em afastamento do trabalho, o que nós estamos vendo é sobrecarga nos serviços de saúde pelo aumento de demanda, particularmente nas UBS, nas UPAs, pronto-socorros, e, ao mesmo tempo, a sobrecarga pelo afastamento dos trabalhadores da saúde que se infectam e que precisam cumprir um período de isolamento. Então, trazem mais sobrecarga para os seus colegas de trabalho. Então, nós discutimos a importância que tem de reforçar o SUS. E é claro que, para isso, nós vamos ter que reconstruir o Ministério da Saúde, que foi completamente destruído por essa sequência, né, de ministros desqualificados, anti-SUS, né, que passaram no comando do Ministério. Nós vamos ter que reconstruir o Pacto Interfederativo, né, que também foi destruído por essa maneira de produzir a gestão do governo Bolsonaro, sem o qual não tem solução para o SUS. Nós vamos ter que, e discutimos isso, né, financiar adequadamente o SUS e vamos ter que refinar, por exemplo, com a criação de um centro de controle de doenças, né, que consiga lidar com as doenças emergentes, reemergentes, com monitoramento genômico, ou seja, que tenha uma área técnica de altíssimo nível no âmbito do governo federal para assessorar, apoiar, inclusive, a formulação das políticas, os protocolos dos municípios, estados e União. Então, nós estamos pensando propostas, nós estamos fornecendo ao Brasil um conjunto de proposições que vão ser centrais. Por quê? Porque nós trabalhamos com a ideia seguinte: 2022 é um ano que não permitirá que este tema da pandemia simplesmente seja colocado no segundo plano. Nós tivemos 7 pandemias. Nós entraremos em 23 com novas, provavelmente com a pandemia se arrastando, mas com o risco de novas emergências sanitárias. O Brasil e o mundo, mas nós, em particular, precisamos aprender com essa tragédia e se preparar para o que vem pelo futuro. Então, eu estou dando aqui um rápido panorama, porque foram muitas as questões que os ex-ministros, né, que os ex-dirigentes das agências, os nossos gestores, o secretário estadual de Pernambuco, André Longo, estava com a gente também, trouxe a experiência concreta dos gestores estaduais e as agruras, né? Então, temas, eu só estou lembrando mais um, que a presidente Gleisi, o André Longo, o secretário de Pernambuco, destacaram como importante. Se ampliou demais os leitos de UTI, como resposta ao início da pandemia. Se simplesmente a gente perder esses leitos, ou, por exemplo, se o Ministério da Saúde continuar se recusando a financiar os leitos de enfermaria, como está acontecendo agora, nós não vamos conseguir dar conta nem das questões relacionadas à Covid, nem a uma questão que também nós discutimos, que é muito importante, que é esse grande represamento no atendimento aos brasileiros, que aconteceu ao longo desses últimos 2 anos. Seja porque eles têm sequela de Covid, seja porque ficaram em casa e não fizeram acompanhamento dos seus problemas de saúde. Então, nós temos uma demanda de cirurgias eletivas altíssimas para resolver. Nós temos casos, por exemplo, de câncer, que não foram diagnosticados precocemente, estão chegando aos serviços num estadiamento muito elevado e, portanto, a exigência de cuidados vira uma catástrofe na vida e na própria perspectiva da pessoa. Nós temos o problema dos transtornos mentais, o uso abusivo de álcool e droga, que aumentou muito. E, em particular, também discutimos o quanto isso impacta nas populações mais vulneráveis. Porque, veja, esta tragédia, né, ela também ocorre de maneira muito diferenciada, né, muito desigual na população brasileira. E, por fim, né, uma reafirmação da importância do SUS. Há uma convicção muito clara de que o SUS mostrou com vamos dizer assim, a sua resiliência a esses ataques do bolsonarismo, desde o golpe,
né? Mas ele mostrou o quanto que ele é imprescindível para a democracia, para a economia, para a proteção da vida, enfim, para a dignidade da população brasileira. Então, para nós, fica muito clara a importância seguinte, né? Nós precisamos eleger a saúde como um tema prioritário, né? Um dos temas prioritários, né? No debate político nacional e encontrar soluções com muita responsabilidade para responder aos problemas da população brasileira. O presidente Lula fica muito indignado, eu não quero falar aqui por ele, né, mas o que a gente sente é uma sensibilidade, né, uma empatia, um compromisso com a vida, que é tudo que falta exatamente com esta figura criminosa que está à frente da presidência da República. Então, assim, é completamente diferente você, assim, você e um conjunto de outros dirigentes, ex-ministros, gente muito qualificada, sentar com alguém que tem sensibilidade, que tem escuta e que tem uma capacidade imensa, né, de pensar o futuro do Brasil, colocando a saúde como um tema de prioridade. Obrigada. Aqui o ex-ministro da Saúde, Arthur Quioro, contando para a gente que momento é esse da pandemia, como foi a reunião com o presidente Lula e outros ex-ministros. A gente tem perguntas aqui. A Thaís Ladeira, nossa colega querida aqui, queria saber qual é a estimativa. Existe uma estimativa de que metade da população mundial vai contrair a Ômicron. Pode ser verdadeira essa projeção pela alta capacidade de contaminação desse vírus, Quioro? Olha, essa é uma questão muito, muito importante, porque, veja, eu vou dar alguns... Eu não quero encher vocês de número, não, mas só para entender um pouquinho, né? A variante Delta, para poder crescer e chegar a 36% do total de casos de Covid no mundo, demorou 8 meses. A Ômicron, para representar 36% dos casos de Covid de todo mundo, que é o que ela já representa hoje, demorou menos de um mês. Então, assim, quando a gente olha os gráficos, né, de expansão, a Ômicron, ela tem uma altíssima infectividade, mas é muito, muito intensa. Tanto é verdade que tem um grupo de cientistas, né, de infectologistas, de sanitaristas, gente muito séria, que eu respeito muito, os companheiros nossos, inclusive, que acham que essas características que a Ômicron tem agora deve significar uma expansão tão grande, uma taxa de infecção da população mundial tão grande, né, que além de fazer esse estrago, porque os casos acontecem todos ao mesmo tempo e traz esse caos social, ela poderia significar o fim da pandemia de Covid. A avaliação que nós fizemos ontem, e de forma unânime, todos nós concordamos com isso, todos que estamos ali presentes, é que, infelizmente, embora fosse desejável o fim da pandemia, ela não deve ocorrer dessa maneira, exatamente pelo aquilo que eu expliquei. O fato, aliás, o diretor-geral da OMS dá uma entrevista hoje, publicada nos jornais, confirmando exatamente o que nós discutimos ontem, que em função da inexistência de vacinação no mundo, você tem a probabilidade de desenvolvimento de novas variantes que vêm pela frente. Então, mas é muito provável, tanto que se você olhar o que está acontecendo hoje na Espanha, na Inglaterra, depois de 2 meses e meio de explosão dos casos, já começa agora uma curva descendente. O que para nós significaria provavelmente, final de fevereiro, início de março, se nós tivéssemos o mesmo comportamento que esses países, nós já estaríamos numa curva declinante da Ômicron, com uma grande taxa de infecção da população mundial. Insisto, o grande problema é que quando ela ocorre entre vacinados, ela tende a ser ou assintomática ou muito leve. E quando ela pega entre os não vacinados, ela tem uma chance grande de produzir casos graves e óbitos. E o mundo, né, vai continuar produzindo. Porque isso é importante. O coronavírus tem uma capacidade de mutação, né, de produção de variantes muito grande. Então, quando a gente vem acompanhando o que aconteceu ao longo desses 2 últimos anos, é muito difícil acreditar que essa possa ser a última variação e que depois ela vai virar uma doença endêmica, em números baixinhos, acontecendo de vez em quando, né, precisando renovar ou não vacinação. Então, assim, é muito cedo, com o grau de conhecimento científico que a gente tem, poder cravar o que vai acontecer com a pandemia de Covid. Muito provavelmente, enquanto nós não vacinarmos o mundo inteiro, né, nós não vamos ter
a possibilidade de ter controle, o que significa a importância de ter políticas de saúde que possam responder a cada estágio da doença. Mas creio que boa parte da população mundial, acho que todo mundo que está nos ouvindo, né, deve conhecer muita gente que está agora infectada com Covid. Muita gente que já teve 2 vezes, muita gente que está tendo a 3ª vez. Né? E a maior parte das pessoas, particularmente as vacinadas, dizem, mas eu não estou sentindo nada. Eu fiz o teste porque eu encontrei alguém que teve doente, confirmou, mas eu estou bem. Daí a importância de ter a testagem, o isolamento, né? Porque a maneira que a gente tem, veja, isso é importantíssimo. Significa, para a gente, nesse momento, inclusive, impedir que todos os casos aconteçam ao mesmo tempo, que haja uma explosão. Por quê? Porque ela pode criar aquilo que a gente chama de caos social. Por quê? Superlota os serviços de saúde, mas também afeta setores estratégicos da vida. Empresas de aviação, empresas de transporte coletivo, áreas estratégicas que lidam com serviços urbanos. Né? Então, assim, é preocupante quando uma doença, e veja, não porque as pessoas estão gravemente doentes, mas porque elas têm que ficar afastadas para não infectar outras pessoas. Então, isso que está acontecendo no Brasil está acontecendo em outros países do mundo. Né? Mas no nosso caso, né, nós somos obrigados a lidar com uma outra dimensão, que é a criminosa postura de boicote, né, que é feita pela base e pela direção bolsonarista, o próprio ministro. Né? Eu ontem cunhei uma expressão que eu quero aqui repetir. É um criminoso de jaleco. Porque, assim, uma coisa é dizer o seguinte, o Bolsonaro é um estúpido. Ele só fala besteira. Mas o ministro da Saúde, um CRM, que foi presidente de uma sociedade brasileira de cardiologia, ele sabe muito bem o que está falando. Quando ele confunde, entre aspas, que entre os 325 milhões de doses de vacina já aplicadas no Brasil, houveram 11 casos de óbitos que estão relacionados à vacinação, e diz que foram 3.950 e poucos, né? E não corrige a informação, mesmo alertado de que ele tinha dado uma informação, entre aspas, equivocadas, porque eu não acredito que ele fez equivocadamente, foi deliberado, porque senão ele teria corrigido. Qualquer um que se está dado numa entrevista, qualquer um que está exposto a emitir uma opinião pública, tem o direito, pode errar. A gente ninguém é máquina, né? É muito difícil que a gente, num universo de informações, não possa se equivocar e dar um número errado. Olha, foram 3.900 casos investigados, 11 comprovados que tiveram relação. O que significa, claro que a gente lamenta qualquer morte, mas é ínfimo perto da quantidade de gente que morreu por não ter sido vacinada. Agora, quando ele é alertado e não corrige, ou quando ele, por exemplo, sabendo que a vacina tinha sido autorizada para vacina, inventou aquele circo, porque foi um circo, né, a tal da consulta pública que foi feita para a sociedade, etc., dizer se queria ou não queria vacina, aquilo foi uma manobra protelatória, e aí tem 2 explicações. Uma para agradar o gado, né, porque precisa fazer o jogo, né, anti-vacina, né, o jogo negacionista, etc. Mas tem um outro elemento que é fundamental, é que este governo não teve novamente capacidade e competência de fazer a aquisição das vacinas para as crianças. Tanto é verdade que neste momento falta no Brasil vacina para vacinar todas as crianças na faixa etária de 5 a 11 anos. O que nós teríamos feito nesse momento? E eu estou dizendo nós teríamos feito porque nós fizemos. Os nossos governos, desde o início do governo do presidente Lula, fez. O governo da presidenta Dilma fez. Nós teríamos feito um dia D de vacinação e todas as crianças teriam sido vacinadas no mesmo dia. E as 3 semanas depois iriam voltar para a segunda dose e voltariam para as aulas em fevereiro protegidas, tendo já as 2 semanas decorridas. Muito simples, simples assim. No país em que se testou as vacinas, este governo foi incapaz de obter qualquer vantagem para a população brasileira. Nesse país que tem uma enorme contribuição para dar, né, com o mundo do ponto de vista da vacinação, foi incapaz de produzir doação de vacinas para os países mais pobres ou lutar junto à Organização Mundial de Saúde, Organização Mundial do Comércio, junto à ONU, para poder estender a vacinação para os países mais pobres. Então, essa é a diferença, né, de ter alguém no comando do país como o presidente Lula ou de ter alguém absolutamente descomprometido com a vida, como é o caso do Bolsonaro.
A gente não pode chamar isso de um engano, né? 11 e 3.900 são números muito distantes, isso foi proposital, é uma política de governo e o boicote à vacinação já liberada, né? Teve casos de vacina chegando em caixa de papelão com gelo, né? Uma empresa contratada sem a menor experiência em logística de vacinação pública e sem licitação. Então, mesmo depois da CPI que o Brasil acompanhou estarrecido, e o senhor estava lá assessorando toda a bancada no Senado, né? A bancada do PT, o senhor acompanhou tudo isso, a gente acompanhou aquele show de horrores. E não acaba, né? É uma política de governo de fato. E esse número também, Chioro, de 79% da população aprovando a imunização das crianças, eu acho que esse índice também só existe pela tradição do SUS em vacinar, né? O Brasil tem um costume de vacina, o Brasil reconhece a vacina como algo cotidiano, né? E essa capilaridade também que está tentando, que o Bolsonaro tenta destruir no SUS, né? Então, a gente não tem uma campanha... Informação. Pode falar. Desculpa, eu só te interromper, mas me preocupa esse dado, porque tem uma pesquisa da Organização Mundial da Organização Pan-Americana de Saúde, que foi feita no início de 2020, que mostrava que a adesão da população brasileira às vacinas era próximo de 90%. O Brasil, dos países pesquisados, era o país que liderava com a maior adesão da população à vacinação. Então, isso já é reflexo dessa insidiosa, mas assim, é o tempo inteiro, né, gente? Eles não param. São 2 anos de campanha anti-vacina. E veja, tanto isso é importante, porque ela não se expressa só nos problemas de adesão à vacinação contra a Covid, mas ela também reflete na adesão às outras vacinas. Então, nós estamos tendo, ano a ano, desde o golpe, uma diminuição expressiva do percentual de cobertura vacinal das vacinas contra a tuberculose, contra a poliomielite, a tríplice viral, enfim, as outras vacinas do Programa Nacional de Imunização. O que é, pensando o futuro do Brasil, o futuro das nossas crianças, um grande desastre. Ou seja, essa história de que vai passar, o bolsonarismo vai passar, mas o estrago que ele está fazendo na vida dos brasileiros, né, é uma coisa assim incomensurável. É verdade, a gente vai ter a pandemia das fake news vai deixar muito estrago ainda pela frente. Chioro, a vacina contra a Covid ela deve entrar em definitivo nas campanhas de imunização no Brasil e no mundo, assim, ano a ano, né? E como articular governo federal, prefeituras e governadores para trabalharem juntos, né? A gente pensando agora no outro panorama fora do bolsonarismo, para o fortalecimento do SUS e garantir que esta e outras vacinas cheguem à população, porque essa campanha anti-vacina, ela afetou, inclusive, outras campanhas de vacinação, né? O Brasil tem o retorno do sarampo, a polio volta a assombrar a infância, né, brasileira. Então, como é que pode ser refeita essa articulação? E a outra pergunta também, se essa vacina vai entrar nesse portfólio vacinal aí do Brasil em definitivo. Bom, vamos tentar responder aqui. A primeira, vou começar pela última, é muito provável que sim. Nós não sabemos ainda como é o comportamento da SARS-CoV-2, né, do Covid-19 a médio e longo prazo, né, e como é que tipo de exigência? Ela vai ter um comportamento parecido, por exemplo, com a gripe, e que, portanto, precisa ser feita uma nova vacinação todos os anos? Ela vai conferir uma proteção definitiva para a população? Então, essa é uma resposta que a ciência ainda não tem. Mas, se for necessário, ela terá que ser incorporada regularmente no calendário de vacinação do Programa Nacional de Imunização, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Inclusive, com a atualização para novas cepas que, porventura, escaparem da proteção da vacina que hoje é oferecida. A segunda questão que eu coloco é, assim, uma questão estratégica. A retomada da política para o complexo econômico e industrial da saúde passa pelo fortalecimento dos nossos institutos públicos. 2 em particulares merecem todo o carinho, todo o cuidado, uma perspectiva de investimento estratégico, que é a Fiocruz e o Instituto Butantan. Por quê? Porque nós precisamos ter soberania, nós precisamos ter capacidade técnica, e para isso, veja, nós estamos falando de vacinação lá na ponta, né, para a população ribeirinha, para uma aldeia indígena, na periferia de qualquer grande cidade, mas nós temos que pensar na outra ponta, que é ciência e tecnologia, investimento em pesquisa básica, investimento em pesquisa clínica, inovação tecnológica. Essas são as questões que vão possibilitar para a gente
garantir a continuidade de um programa de imunização robusto, comprometido e com altíssima cobertura vacinal. Agora, veja, o Programa Nacional de Imunização do Brasil, inclusive, ele é anterior ao próprio, e ele prevê tarefas muito bem definidas para cada esfera de governo. Se a gente conseguir fazer chegar a vacina nos municípios, não há nenhuma dificuldade dos municípios de colocá-la no braço, na boca ou na via de administração indicada das pessoas, dos brasileiros. Há uma expertise das nossas equipes de atenção básica, de vigilância e saúde. O SUS incorporou isso como assim, uma rotina endógena. Não há mais dificuldade. Portanto, precisa chegar a vacina na ponta. Os municípios não têm capacidade, não têm competência e não devem fazer aquisição de vacinas. Nem os estados. Portanto, esta é uma tarefa exclusiva, e isso está na política de imunização, exclusiva do governo federal. Daí a importância da retomada da direção e reconstrução do Ministério da Saúde, através da sua Secretaria de Vigilância, da sua Secretaria Executiva, se nós formos criar um centro de controle de doenças, né, para que a gente possa garantir uma política, né, de vacinação em articulação com o nosso complexo econômico e industrial público e privado, para poder fazer chegar essas vacinas com segurança, com eficácia, com rapidez, com a necessária inovação tecnológica para responder rapidamente, inclusive as novas emergências sanitárias. Então, eu acredito sim que é possível, inclusive, imediatamente, priorizar, né, a retomada da cobertura vacinal. Né? Sabe, assim, não dá para esperar, é questão de 1 ou 2 meses, tem que fazer um grande dia D de vacinação, ir atrás de todos os brasileiros e brasileiras, né? Claro que elegendo prioridades, para recompor a cobertura e a proteção vacinal. É inadmissível um país que tinha conseguido certificado de erradicação de pólio, de sarampo, caminhava na erradicação da rubéola, etc., ver todas essas conquistas ruírem, ver a mortalidade infantil voltar a crescer. Já chega a queda da expectativa média de vida imposta não apenas pela Covid, mas pela maneira com que o governo Bolsonaro respondeu à Covid. Até porque milhares e milhares de mortes que nós registramos eram evitáveis, não foram naturais, eram evitáveis se nós tivéssemos tido uma resposta adequada, se nós tivéssemos, né, vacinado precocemente, como tivemos oportunidade, e como você bem colocou, a nossa CPI, a atuação dos nossos senadores, Humberto Costa, Rogério Carvalho, né, demonstraram claramente ao Brasil, né, a atitude criminosa do governo Bolsonaro. É isso, gente. Essa foi a entrevista com o ex-ministro e médico Arthur Quioro, mais uma vez aqui com a gente. Eu te agradeço muito essa participação aqui no Jornal Rádio PT para esclarecer essas dúvidas, né, trazer esse panorama da atual situação da pandemia do Brasil. Muito obrigada, bom dia. Um abraço, até uma próxima oportunidade. É isso, gente. Agora eu sou PT, a gente chega naquele momento em que a gente fala dos novos filiados. E hoje a gente tem uma convidada muito especial. A gente vai conhecer mais um pouquinho dessa nova filiada ao PT, que é a Ruth Venceremos, drag queen, ativista, educadora e pré-candidata a deputada federal pelo PT aqui no DF. Bom dia, Ruth. Muito bem-vinda ao Jornal Rádio PT. Bom dia, para mim é um prazer estar aqui na Rádio PT, esse partido do qual agora eu faço parte. Então, para mim é uma felicidade que a galera possa conhecer um pouco mais da minha história, da minha trajetória e do porquê eu, uma drag queen, se filiar ao Partido dos Trabalhadores. É isso aí, o Lude 1 aqui, o nosso querido comandante deste estúdio, está mandando o quê? Um coraçãozinho para você, que eu acho que você já esteve aqui, né, no estúdio, gravando uma saudação. Então, vocês se conheceram, ele manda aqui. Eu estive lá no dia da... no dia da filiação ele também estava lá. A gente já vai chegar neste capítulo da filiação. Ô, Ruth, você é mestra em Ensino e Práticas Culturais pela Universidade de Campinas, foi diretora do primeiro Festival Nacional de Arte Transformista, cofundadora e diretora do Distrito Drag, né, que é aqui do DF, que é um grupo de artistas
transformistas, fundou o Bloco das Montadas, né, que é o Bloco da Diversidade aqui no Carnaval de Brasília. Então, além de produtora cultural, performer, apresentadora, o currículo é gigantesco, gente. Eu queria que você contasse pra gente como é que é essa relação entre educação, cultura, luta LGBT que você carrega como missão de vida. Como uma drag queen, né, preta, nordestina, eu acabo trazendo muitos marcadores, né, nesse corpo que a gente diz que é um corpo dissidente, e eu creio que essas várias frentes de atuação que eu acabei, né, participando, fazendo parte, tem a ver com minha própria história, com minha trajetória, né? Desde os 13 anos de idade, eu sou vinculado ao Movimento Sem Terra, né, vivi em acampamento, assentamento, terminei meu ensino fundamental em escola no MST, sempre tive o sonho, a vontade de ser educadora, desde muito nova, e foi quando eu vim para o MST que eu fui sendo oportunizada a várias coisas, ao acesso à educação de qualidade, e a arte sempre foi uma coisa que figurou muito na minha trajetória, né, as minhas referências, como Vera Verão e tantas outras pessoas, de maneira que, né, fui articulando essas questões. E hoje eu estou, por exemplo, nessa Brasília, nessa cidade, que muitas vezes como uma cidade cinza, que eu digo que eu amo demais Brasília, que ela é essa Brasília contraditória, ao mesmo tempo que nos acolhe, ela tenta expulsar do centro da cidade esses corpos que incomodam, né, essa lógica de ser de uma cidade como Brasília. Então eu amo demais Brasília, e foi nesse percurso histórico que fui fazendo essas diversas coisas, em que a educação acaba sendo uma das frentes de atuações fundamentais, mas também a questão do ativismo voltado para os direitos humanos, com foco nas pessoas LGBTQIA+, e me valendo da arte drag como esse potencial pedagógico da gente se comunicar com a sociedade. E é transformadora também, né? Porque sensibiliza mesmo, traz as pessoas para perto. Agora, por que você escolheu o PT, entre tantos partidos? Então, né, a gente vive um momento na sociedade em que eu acho que a gente volta, a política ela tem uma centralidade do debate, quando eu digo a política, muito no sentido das pessoas voltarem a se posicionar. Em alguma medida, você tem uma juventude que volta a se encantar pela política depois de um período significativo de descrença na política, de criminalização da política, né, fazendo com que as pessoas, não, eu não quero debater política, isso não é para mim, sobretudo a juventude, né? Então, essa demonização da política é feita, em alguma medida, por setores conservadores, como uma estratégia política para continuar mantendo e perpetuando suas ideias, então afastando as pessoas da política. Por outro lado, você também tem a própria, em alguma medida, a imprensa empresarial que contribui em alguma medida para essa descrença da política como um todo. Então, nesse sentido, você teve um bojo de que, ao mesmo tempo em que as pessoas que falavam, né, contra a política, hoje são os que estão no poder exatamente, né? Setores como o MBL e tantos outros que fizeram muito a dimensão da descrença. E aí eu vim para o PT muito nesse sentido. Primeiro, eu sempre digo que tem a ver com meio com uma reparação histórica com os trabalhadores do assentamento no qual eu morei, que eu ajudei a filiar muita gente quando eu era jovem, aos meus 16 anos, e todo mundo perguntava, mas por que você não vai se filiar? Eu disse, não é o momento. Isso, em primeiro lugar, é isso, uma reparação histórica com aqueles trabalhadores que eu ajudei a filiar ao PT. E, em segundo lugar, eu creio que este é o partido que tem o maior enraizamento popular nesse país. Ele é o maior partido da esquerda. Podem criticar o PT pelos seus erros, pelos seus acertos, e que bom que a gente pode criticar, né? Que bom que a gente pode olhar e dizer assim, poderia melhorar isso, poderia melhorar aquilo, mas, sobretudo, por ser esse partido realmente que eu acredito que fez muito pelo Brasil, né? Em alguma medida a gente diz que foi muito, porque foi um impacto significativo na sociedade.
Mas se a gente for olhar, obviamente, para a estrutura brasileira, o que nós fizemos foi muito pouco do ponto de vista de 500 anos, de uma desigualdade social bastante acentuada, mas o que nós fizemos, né, e eu já falo nós enquanto partido, movimentou muito as estruturas desse país. Então, eu aposto muito no PT como esse agente de transformação e de justiça social, em que a gente tem que combinar a luta pela disputa eleitoral com a organização do povo, a organização dos trabalhadores e das trabalhadoras. Essa é a Ruth Venceremos, drag queen, educadora, ativista e também pré-candidata à Câmara dos Deputados, falando com a gente aqui hoje no Jornal Rádio PT. A Aline Antunes diz aqui, linda, com muitos is e muitos as. Linda para você, Ruth. A Cleusa Ramos diz, venceremos com fé em Deus. O Sérgio Belarmino dos Santos diz, parabéns para a ala LGBT, com amor, mandando aqui uma saudação lá de Fortaleza, no Ceará. O Paulo Dué diz, MST, essa luta é pra valer. Olha o histórico da Ruth, né, gente? Ela passou a adolescência num assentamento do MST e foi você que fundou, né, a ala LGBT do movimento. Foi isso mesmo, Ruth? Sim, eu sou uma das pessoas que ajudei a trazer esse debate para o MST. Hoje nós somos um coletivo com assento na instância do Movimento Sem Terra na direção nacional, e tem a ver um pouco com essa trajetória, sabe, Maria? Porque a gente diz, nós estamos presentes no MST desde a sua fundação enquanto pessoas LGBTQIA+. No entanto, muitas vezes, assim, por exemplo, muito cedo eu participei da direção estadual lá em Pernambuco, muito cedo, eu muito jovem, assumi a direção da Escola Nacional Florestan Fernandes. Eu sou resultado da luta desse movimento social que é o MST, que é muito criminalizado ainda, que é muito mal compreendido e, sobretudo, a mídia empresarial cumpre um desfavor para a sociedade, que é exatamente essa demonização também do MST. Então, eu fui uma das pessoas a levar esse debate para o movimento, e esse movimento que as pessoas dizem, mas é um movimento de camponês, conservador, né? As pessoas têm um estereótipo muito, muito errado. Nós não estamos falando de qualquer trabalhador, nós estamos falando de trabalhadores que são organizados, né? E nesse sentido, nós LGBT, em algum momento, ainda éramos alvo de piadinhas sem graça, de olhares desconfiados. E se nós estarmos ajudando a construir esse movimento, é importante que a gente pudesse trazer essas pautas, porque essas pautas fazem parte da nossa vida. A gente tem que olhar o ser humano por inteiro e não pela metade, tem que olhar o ser humano em sua integralidade, e a sexualidade é uma das questões pertinentes. A gente não pode ser alvo de violência, de piadinha, em razão da nossa orientação sexual e identidade de gênero. E o MST ele foi muito, muito de uma sabedoria incrível, né, que compreendeu as questões postas pelos seus sujeitos e se reinventa incorporando essa pauta na medida que também mantém o seu propósito inicial, que é a luta pela reforma agrária popular e a transformação social. Aproveitar aqui e fazer um lembrete, gente, que o maior movimento social do Brasil, que é o MST, vai comemorar 38 anos neste sábado, 38 anos de luta. Então já fica aí o lembrete, quem puder postar e fazer essa comemoração aí nas redes digitais, né, que é onde a gente está podendo se manifestar com mais força. Então fica aí o convite para este sábado. Daqui a Meire Landes diz, bom dia, Ruth. Aliás, te chamou de Dona Ruth. Dona, eu tô tão dona hoje. Olha, você, né? As formalidades aqui. O ato da sua filiação, Ruth, ele foi transmitido aqui na TV PT no YouTube, né? E teve a participação também da presidenta Gleisi Hoffmann. Eu queria que você contasse pra gente como é que vai ser um mandato seu, caso você seja eleita deputada federal ainda em 2022. O que o Brasil pode esperar de uma atuação sua na Câmara dos Deputados? Olha, vamos trabalhar para isso, para ser eleita, né? Estou como pré-candidata, mas assim, eu tenho, na minha filiação, inclusive, eu disse que a minha candidatura, ela significa diversos processos coletivos. Eu não chego aqui sozinha, eu chego resultado de diversos mandatos coletivos, do povo sem terra, do povo preto, das pessoas LGBTQIA+,
daqueles que não têm acesso à escola e da educação, porque tem a ver com as minhas trajetórias. Então, eu digo, embora seja uma candidatura que leva o nome de Ruth Venceremos, mas ela é uma candidatura que ela é coletiva, será um mandato coletivo no sentido de que essas pautas, mais do que pautas, eu tenho dito, não se trata de pauta, que pauta parece que é uma coisa muito emergencial, né? Muito do momento. Se trata de lutas. Então, essas bandeiras de lutas se farão presente, por exemplo, no eventual mandato Ruth Venceremos. E algumas questões que é fundamental, eu acho que, por exemplo, a questão da defesa da democracia, que é uma coisa fundamental que a gente leve nesse sentido, não só a minha candidatura, como de outras pessoas, ela vem nesse sentido também da gente fazer a defesa da democracia, das instituições democráticas, com todas as crises que nós temos em algumas instituições, mas nós sabemos que elas são fundamentais para o nosso processo. Esse governo que aparelhou as instituições, né, é necessário que a gente possa, então, fazer essa defesa da democracia. E isso passa fundamentalmente, por exemplo, pela eleição do presidente Lula, né? Essa é uma das coisas. Se tem um dos pilares da retomada democrática, passa pela candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, né? E o projeto do Partido dos Trabalhadores para a transformação desse país. Então, ele será um mandato com foco também na defesa dos direitos humanos, né? Que também tem sido uma dimensão da nossa vida bastante atacada pelas fake news. Então a gente precisa desmistificar. Quando nós estamos falando de direitos humanos, nós estamos falando do direito à moradia, nós estamos falando do direito à educação, à saúde, à cultura, o direito à vida em um país que mais mata LGBTQIA+ no mundo, o direito à vida de mulheres que sofrem bastante violência, né? E por isso a Lei Maria da Penha ela é tão fundamental, mas para além da Lei Maria da Penha, é preciso que a gente possa construir as condições necessárias para acolher, por exemplo, essas mulheres, né? A dimensão da pauta das lutas antirracista, e isso passa por a gente pensar políticas públicas efetivas, por leis que assegurem cada vez mais, né, que o povo preto, negro desse país tenha direito à vida, porque uma vez que nós vivemos um processo permanentemente de genocídio contra a nossa população. E só lembrando que uma das grandes conquistas do movimento negro no governo popular foi a lei de cotas, não só a lei de cota, mas eu destaco a questão das leis de cota. Em um país como o nosso, além de ter uma desigualdade social bastante acentuada, tem uma desigualdade educacional. Só na década de 90 nós tivemos universalizado o ensino fundamental, estamos longe de universalizar o ensino superior, mas o PT deu um passo significativo que foi com a lei de cota, democratizando o ensino. Então, hoje você já percebe que a universidade ela é diferente, mas ao mesmo tempo nós estamos vivendo um processo ao contrário, né, de retirada e de não acesso do povo negro às universidades, tendo em vista todo esse sucateamento que, sem dúvida, como já dizia Darcy Ribeiro, é um projeto, né? Não ter políticas públicas para a educação efetivamente também faz parte de um projeto de educação e de país que, sem dúvida, não é o projeto que o Partido dos Trabalhadores defende. É isso, a Camila Portela diz aqui, maravilhosa. Brasília tem muito orgulho da Ruth Venceremos. Quem conhece a Ruth e todo o trabalho que ela desenvolve no MST e sua militância, sabe do compromisso que Dona Ruth tem com a transformação radical da nossa sociedade. Grande mobilizadora social. Jean Guzmão aqui, viva a democracia e os direitos para todos. Aqui a gente tem várias mensagens para você, Ruth. Eu já vou fazer aqui um convite. Quando a sua candidatura estiver oficializada, que você volte aqui, porque essa foi só uma pré-plataforma da candidatura de Ruth, porque ela volta quando estiver oficializada para conversar mais com a gente. Eu agradeço muito a sua participação, a gente está com o tempo super apertado, por isso que eu já deixo o convite aqui aberto para você voltar, porque a gente quer ouvir um pouco mais da sua história e um pouco mais também das suas ideias, dos seus projetos para o Brasil. Eu que agradeço a participação e a oportunidade, e esse é um processo de construção coletiva, por isso eu gostaria de finalizar com Gonzaguinha, onde diz: nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos juntos fazer o que será. Um grande abraço, beijo e me sigam nas redes sociais.
Um beijo, Ruth. Procurem a Ruth também nas redes sociais, é isso aí. E que seu nome seja um presságio aí. Ruth Venceremos. Obrigada, Ruth. Obrigada a participação de todo mundo aqui no chat. Queria passar todas as mensagens, mas não temos tempo. Então a gente fica por aqui neste momento, mas a gente segue 24/7 em radio.pt.org.br e também no Spotify. Inclusive no Spotify, temos lá todos os nossos podcasts. Essa entrevista com a Ruth Venceremos também vai estar disponível hoje. Então, se você não pôde escutar ou quer escutar de novo, é só acessar o nosso perfil Rádio PT lá no Spotify e acompanhar esse papo com a Ruth Venceremos. Eu agradeço aqui aos 21 diretórios estaduais do PT nos apoiando nesta transmissão no Facebook. Acompanhe os nossos canais, continue com a gente nas redes sociais, no YouTube e também aqui na rádio. Então aproveita, quem não tá aqui no YouTube, já dá uma passadinha aqui para deixar um like, deixar uma notificação ali ligada, seguir o nosso canal, siga a Rádio PT Brasil no Twitter também. Então é isso, gente. Continua com a gente nas redes sociais. As redes sociais do PT é @PT Brasil em todas as redes. A rádio só tem o Twitter, mas o PT Brasil está em todas as rádios, você pode seguir e acompanhar em primeira mão. Antes de sair no portal, antes de sair na rádio, a gente fala aqui pelas redes sociais. Por isso que é tão importante vocês estarem ligados com a gente para antecipar toda essa informação. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia e pela sua sintonia. Rádio PT, aqui toca democracia. Rádio PT, aqui toca democracia.